Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos entrando, bater um papo hoje com a Beta sobre esse estilo de vida fantástico, estilo de vida low carb. Oi, Jaque! Oi, pessoal! Boa noite! Oi, Deia! Da ideia low carb, só coisinha gostosa pra gente. Beta, a hora que você entrar, você me dá um oizinho pra gente começar a conversar nessa noite de quarta-feira. Vamos falar um pouquinho mais sobre estilo de vida, de saúde, de superação. Pois é, já que agora eu tô de óculos aqui. Olá, Beta, pode solicitar aí que eu vou te aceitar aqui, viu? Aceitar a Beta aqui pra gente conversar. Tanta gente bacana entrando pra gente conversar. Oi, Olá! aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ansiosa por essa live, viu? Ah, eu também tava aqui nos preparativos até agora. Que legal, te agradeço pelo convite, fiquei super feliz, Nossa, viu? eu estou Muito bacana. infinitamente honrada por você ter aceitado, né? Eu já venho acompanhando seu trabalho há um bom tempo. É, E acho interessantíssima a abordagem que você tem com relação ao multidisciplinar, né? Vamos deixar o pessoal Uhum, entrando e a gente vai conversando um pouquinho, depois a gente se apresenta. tá, Mas legal. eu costumo dizer, Beta, que todo mundo tem. A gente começa a viver nesse estilo de vida low carb, vai começando a conviver com inúmeras pessoas, né? Que estão nesse Uhum, meio. E a gente chega até a acreditar que só existe esse mundo, né? De tanto que a gente está verdade. É muito legal, né, Gi? envolvida. Nossa, assim, eu acho fantástico. E tem uma questão que também que eu gosto muito da sua fala, que é a equipe multidisciplinar. Eu acho isso um divisor de águas de todo o processo, principalmente de quando se trata de emagrecimento, né? Mas Uhum, vamos é lá verdade. então. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá Tá tudo ótimo. Para tudo mim o som tá bonitinho, ótimo, tá? tudo perfeito. O pessoal aí Uhum. vai falando pra gente. Eu comecei a usar óculos hoje, tô diferente de É, sempre. eu também comecei a usar óculos há pouco tempo. O pessoal do meu Instagram não está acostumado comigo de óculos, até tirei, porque é mais para o trabalho, né? Acabei de tirar Menina, aqui. mas eu Não me descobri hoje que eu não reconhecem. enxergava. É, então, eu já tô quarentinha, né? Quando chega nos quarentinha, a gente começa a ter essas coisas, assim. Na verdade, o meu agora é para perto. Antes eu tinha um É, probleminha para longe, agora eu tô usando para leitura com o celular o dia todo. é. Aí tá começando a dar dor de cabeça. Nossa, aí Então, começa a prejudicar um chega um pouquinho. momento que a gente não tem como fugir do Não óculos, dos tem. óculos, né? Não tem jeito. Não, hoje eu coloquei e falei, gente, eu não estava enxergando, olhar para as placas assim, eu falei, nossa, eu não estava enxergando. E está realmente ficando tudo É, muito mais nítido, né? É muito bom. é triste. Mas vamos lá, Beta. Primeiro, assim, desde já quero agradecer muito, assim, eu fiquei infinitamente feliz mesmo e grata, né? Foi uma honra ter você aqui. É uma pessoa, uma profissional que a gente admira desde sempre e aborda a low carb de uma forma muito na essência, né? Porque a low carb é isso, uma vida simples, prática, objetiva, né? Vou falar um pouquinho Uhum. sobre mim, porque os seus seguidores também estão aí, e depois eu passo a palavra para você se apresentar, tá? Tá ótimo, vamos lá. Eu sou a Gisele Rocha, eu sou nutricionista, trabalho especificamente com emagrecimento. Sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chama Santa Bárbara, estou próxima da capital, né? Sou uma das. Aqui na nossa cidade nós somos até privilegiados, temos mais profissionais da linha low carb. Assim. Nutricionista, eu sou a única da linha. E estou trazendo essas pessoas, né, convidados para pro meu Instagram, para esclarecer um pouco mais sobre esse estilo de vida,
que vai um pouquinho, né, contra, vou falar contra, né, as antigas diretrizes da nutrição, mas que é o estilo verdadeiro, né? Sou também Uhum. uma aluna da pós-graduação da PUC Minas, né? Estratégia em baixo carboidrato. Adorei isso, adorei, meu sonho. Nossa, e assim, é um sonho nosso também, acho, de todos que estão lá. Aham, E está sendo fantástico, assim, um privilégio, na verdade, estarmos ali naquela uhum, pós-graduação com excelentes profissionais, assim, né? E todo mundo com muita sede de uhum. aprendizado. Acho que nós dessa área temos muita sede de aprendizado, né? Imagino que deve ser uma experiência maravilhosa. É. E como assim como você, tem uma história também de emagrecimento a contar. Fiquei fora da nutrição durante quase que 7 anos. Fiquei trabalhando em banco por não acreditar. Na verdade, eu não conseguia ser emagrecida. Hum. Então, passar isso, eu gosto muito de fazer o que eu acredito. E aí, se eu não conseguia fazer comigo, vou falar o quê para as pessoas, né? Então complica. E 6 meses depois de você, porque você encontrou em junho de 2018, né? A Low Carb. Foi. Aham, Eu iniciei em dezembro de 2018, que eu costumo dizer que eu dei minha virada de chave. E aí emagreci, uhum. voltei a estudar e hoje é a estratégia nutricional que eu aplico em consultório e com qual eu trabalho. Mais ou menos isso aí é a minha Que história. Um bacana. pouquinho maiorzinha, mas no básico é isso aí. Mas fique à Resumidamente. vontade, porque a história é longa, né? Quando se trata de low carb, tem muita Senão é coisa. uma live só para contar histórias, né? Exatamente. Depois a gente marca uma só para contar as nossas histórias. Isso mesmo. Então, Quase Berta, derrubei o celular aqui. fique à vontade, você tem uma história aí muito bonita para contar também. É uma publicitária que está na área de alimentação, né? Então, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Então, eu que quero te agradecer muito por essa oportunidade, pelo seu convite. Fiquei muito feliz. Adoro conversar com profissionais da área de saúde, adoro ter esse espaço com vocês, é muito bacana. E realmente essa questão da multidisciplinar é algo que eu gosto realmente de abordar muito, de reforçar bastante, porque é importante a gente trabalhar dessa forma, né? Cada um dentro da sua área de atuação, auxiliando as pessoas de uma forma, de uma maneira conjunta, para chegar no objetivo do emagrecimento, né? Cada pessoa vai ter a sua necessidade, a sua individualidade ali, e muitas vezes precisa de algum reforço numa área mais específica. Eu, por exemplo, na área de organização, para auxiliar a pessoa a colocar em prática, mas eu vou chegar nesse ponto ali. Vamos contar um pouquinho da minha história. Que é linda. Meu nome é... Obrigada. O meu nome é Roberta, eu tenho 46 anos, sou paulistana e moro em Florianópolis há 5 anos. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei na área corporativa, na área de vendas, né? Eu trabalhei minha carreira toda foi voltada para a área de vendas. Eu trabalhava liderando equipes, fazendo gestão, né, nessa área. Só que em 2014 eu fiquei cansada dessa vida, apesar de já estar ali bem estabelecida, com uma estabilidade financeira, eu cansei. E aí eu queria fazer alguma coisa diferente, queria mudar de vida. Eu e meu marido resolvemos deixar nossa carreira para trás, nossa estabilidade, e viemos morar em Florianópolis e tentar uma vida nova. E em 2015 eu vim para cá, pouco tempo depois eu engravidei, né? Aí eu entrei de cabeça nessa vida de mãe. Não voltei para o mercado de trabalho na área que eu atuava, até porque não era algo que eu queria. A gente tentou outras coisas aqui, a gente tentou abrir uma empresa, não deu certo, enfim. Aí eu fiquei me dedicando à vida de mãe, e meu filho nasceu em 2016. Em 2018, quando ele já tinha 2 aninhos, eu decidi que eu queria voltar a fazer alguma coisa, voltar a trabalhar. E nesse mesmo período, eu descobri que eu estava na menopausa. Assim, Olha foi só. meio que foi uma surpresa muito forte para mim, porque eu estava Jovem, né? amamentando meu filho muito jovem. Eu estava amamentando meu filho, ele estava com 2 aninhos, daí quando eu desmamei meu filho, eu percebi que a menstruação não voltava, nem assim, né? Porque geralmente com a amamentação, a menstruação fica muito irregular, Fica. às vezes ela não fica normal, né? Uhum. E aí eu achei que era por causa da amamentação que eu estava tendo aquela irregularidade menstrual. E no final das contas, quando eu fui fazer meus exames ali periódicos ginecológicos, eu descobri que eu já tinha entrado na menopausa. Aí eu Muito falei, jovem. gente, mas gente, eu só tenho 43 Como anos, eu sou assim? muito
como assim? Não pode, tô muito nova. Aí eu fiquei inconformada com aquilo. Falei, não, tem alguma coisa errada. E eu tinha engordado muito, sabe? Nesse período aí, o ano anterior. Logo no pós-parto, eu perdi bastante peso, perdi quase todo o peso que eu ganhei na gestação, só que depois eu comecei a recuperar o peso, mesmo amamentando. Só que a minha alimentação estava péssima, eu estava assim, sem nenhum critério para me alimentar, comendo o que tivesse na frente. Era assim, eram 3 pãezinhos de manhã, Nossa. era bolo, fazia bolo todo santo dia, comia metade do bolo sozinha, então era farinheira, sabe? Era a minha Sim, vida oh, assim, sei mais ou baseada em menos. farinha. E uma fome, né, Beto? Uma fome absurda. Acho que a nossa E fome então, é. acabava de comer, só queria comer. Era pratada, era bolo, era pão para todo lado. Eu sei que nessas eu estava 17 quilos acima do meu peso, que era o meu peso médio, né, durante minha vida ali. E aí falei, bom, então deve ter alguma coisa relacionada à menopausa, esse ganho de peso, tudo. E a médica mesma me falou que eu ia precisar começar a me cuidar mais, que eu ia precisar voltar para atividade física, que com a menopausa existe o risco de perda de massa muscular, né? A gente Sim, começa a sim. ter esse problema. Aí eu falei, então tá, já que eu preciso emagrecer, já entrei na menopausa, eu vou voltar para academia, né? Fui para academia, comecei a treinar, falei, vou emagrecer agora. E É a nada, hora não da virada. emagreci. Não Pulando, emagrecia. correndo a esteira, subindo a bicicleta, indo a pé para Isso. academia, voltando a pé da academia. É, a gente faz Ai, tudo. aquela tristeza, era exercício aeróbio pra lá e pra cá e não Uhum. acontecia nada. E engraçado que antes, quando eu fazia isso, geralmente você começa a academia, faz aquela dieta tradicional, né, que você passa um pouquinho ou bastante fome. Eu comecei a entrar É. nessa dieta aí de passar fome, de começar a cortar tudo, né? E na academia não emagrecia. Eu falei, não, não é possível. Aí comecei a ficar meio desesperada. Daí nessa época eu estava num grupo de mães é, no WhatsApp e elas começaram a falar sobre low carb, criaram um grupo à parte ali sobre low carb. Eu não sabia nada, achava que low carb era parecida com a Atkins, assim, que era lá baseada em proteína, e enfim. E eu tinha muito preconceito, falei, não, low carb, vou comer só bacon, só embutido, que isso, Isso é tô fora. Eu achava loucura. que era assim, Vou eu engordar achava que era isso. horrores. Exatamente. Então, Bacon, acho que quando se fala em low carb, as pessoas pensam só no bacon e ovos. Eu acho que eles não. eu confundia, na verdade. Eu achava que a dieta da proteína ali, né? Que você Uhum. comia embutido, que você comia tudo que fosse tranqueira, né? Enfim. Aí elas mandaram um link do Rodrigo Polesso, de um vídeo dele, da Tribo Da tribo Forte. forte. E aí eu assisti aquele vídeo e fiquei, nossa, gente, que isso? Isso não é possível. Daí comecei a assistir um vídeo atrás do outro. Entrei no canal do YouTube do Rodrigo Polesso e comecei a assistir um atrás do outro. Aí depois do canal do YouTube, assisti todos os vídeos, fui lá pro podcast. Comecei a ouvir todos os podcasts do Tribo Forte, ele com o Dr. Souto. Aí eu virei uma especialista em Tribo Forte, né? Tanto que Todo todos os mundo. podcasts já decorei. É o E aí eu melhor que comecei a tem, né? aplicar, sim, comecei a aplicar aquilo na minha vida. E aplicando na minha vida, eu percebi que era aquilo que eu tinha que fazer, porque eu comecei a emagrecer. Falei, olha, descobri a Existe fórmula uma forma de mágica. emagrecer, né? Sem passar Existe, né? fome. Não tô condenada a ficar gordinha porque eu já passei dos 40 anos, Porque eu estou não na tô condenada a menopausa. ficar porque eu estou na menopausa, não tô condenada a ficar com essas dores no corpo porque eu sentia muita dor nas articulações, joelho, coluna, não conseguia mais me movimentar bem, não tinha mais mobilidade, vivia cansada. A pele, apesar de estar na menopausa, eu vivia cheia de acne Olha só. e onde eu chegava eu só queria dormir, só vivia me encostando, cansada. E mudou, de repente eu comecei a ter disposição, comecei a ficar com a pele boa, comecei a ter mobilidade, comecei a treinar melhor e emagreci. Foi assim, bem rápido, nos 2 primeiros meses. Depois entrou num ritmo mais, né, tranquilo. Daí eu introduzi o jejum intermitente nesse meio tempo, Vida. daí eu já emagreci o resto que faltava ali.
Eu sei que em 9 meses eu eliminei 17 quilos, porque eu não fui com pressa, assim, né? Eu fui fazendo bem, bem de boa. Mas E aí eu mesmo, comecei. mas mesmo devagar, né, Beta? Mesmo que, desculpa te cortando um pouco, mas mesmo Imagina. que nós a gente pensa que vai devagar, a low carb ela tem uma resposta no organismo, assim, que é muito mais ágil que a nutrição tradicional, né? Mesmo que Com você certeza. queira inserir mais tubérculos, ir para uma low carb, menos para uma área, para uma linha cetogênica, você elimina peso assim com uma certa velocidade maior do que uma nutrição, que a nutrição tradicional, né? É, Até porque a fome vai embora, né? Assim, é o que eu percebo, né? sim, foi uma mágica. Na verdade, eu iniciei com uma estratégia mais voltada, mais uma low carb moderada, paleo, né? Que eu comia tubérculos, comia algumas frutas, não restringia tanto as frutas. Depois que eu comecei a entrar mais para very low carb, que é o que eu sigo hoje, e às vezes eu vou mais até pro lado da carnívora, eu fico Nossa, ali alternando, né? eu sou E uma carnívora. aí, eu não sigo 100% a carnívora, mas eu gosto muito. De vez em quando eu dou uma ciclada, assim, eu fico numa É, estratégia, fico na outra, né? eu Mas fico muito em cetogênica carnívora, cetogênica, porque para é, estudar eu acho fantástico, assim. quando eu saio desse estado, assim, né, da cetose, eu já percebo na hora. Eu É, percebo, porque a performance, né, a mental cai. cai, Eu começo a cai. eu não estou entendendo mais nada. É assim, né? Você começa a ficar meio perdida. É Em bem cetose bacana, você né? ouve a frase e aprende, É, né? bem isso. Você Em fica low carb no modo você. turbo, né? Isso, no low carb você lê umas duas vezes, mas aprende também, né? Bem por aí. Mas é muito legal esse estado assim que a gente entra de perceber que nossa performance melhora muito, tanto a física quanto a mental, né? E aí eu me mantive nisso, nunca mais parei de jejuar, desde o primeiro jejum que foi em junho até hoje, nunca mais, todo santo dia, assim, eu não sinto fome, não como. E seguindo dessa forma, eu me mantenho com peso estável ali, eu não fico me pesando mais, eu vejo pelas roupas, né? Que é um Tá tudo excelente guia. tranquilo. Sim, a cintura tá igual, então faz 1 ano e meio já que eu tô com. Não tem oscilações, assim, né, na composição corporal, nas medidas e tudo mais. Sem nenhum sacrifício, sem nenhum, sem nenhum drama, assim, de ficar, ai, não, preciso comer isso. Eu não sinto mais vontade, de verdade, não é uma coisa que eu forcei, de ficar assim, ai, está sendo sacrificante para mim, não poder mais comer bolo, não poder mais comer pão, arroz, feijão. Realmente, quando eu fiz essa mudança, eu sigo a linha bem bicho e planta mesmo ali, né? Sim, Não sinto vontade de entrar em receitinha, não sinto vontade de ficar com fazendo milhões de pratos mirabolantes, é o básico é o e tem básico. funcionado super bem. Eu achei, E aí, assim, eu achei fantástico essa abordagem sua, porque eu falo isso dentro de consultório, né? As pessoas falam assim, aí, Gi, eu vou comprar uma farinha de amêndoa, né? O que que você acha que eu devo fazer? Aí minha primeira fala é, compra pronto, porque a possibilidade de dar errado é imensa. Porque então, as farinhas não são farinhas, né? Não, não é uma farinha branca, não tem essa liga, assim. E fica então compra, diferente. primeira coisa é compra pronto. Quer fazer é compra pronto. Mas o que eu acho mais interessante é você ficar nessa linha mais comida de verdade mesmo. Até porque quando a gente fala assim dos benefícios da estratégia low carb, da estratégia cetogênica, enfim, no mundo low carb, né? Porque são várias estratégias envolvidas, você observa tanto benefício no organismo que você não tem vontade de sair, não é por uma questão só de paladar. É porque você acredita, você já percebe que o corpo responde de uma forma ruim, né? Assim, é, Uhum. eu vejo isso muito. Esse final de semana foi o aniversário dos meus pais, e aí eu comi um pedaço de bolo, eu ganhei um pedaço de bolo dos meus pais, e aí eu comi. Nossa, na segunda-feira eu parecia que eu estava muito inchada, assim, uma sensação de inchar. Não é ganho de peso, não, é de inchaço, mal-estar, cabeça, sonolência. Foi uma semana muito que eu fiquei muito cansada. Hoje mesmo de manhã eu estava assim, tava tão cansada hoje de manhã. Falei, engraçado, semana passada foi até um pouco mais corrida, eu não estava tão cansada, mas é um reflexo de alimentação, né?
que você Nosso tem, corpo reclama. reclama. E nós, eu não sei no seu caso, né, mas eu já tive resistência insulínica, né? Então, assim, a resistência insulínica é uma coisa que a vida inteira a gente vai ter que cuidar. Não é uma coisa que Uhum, acabou e, né, curei, sarou. Não, a uhum, alimentação a gente vai ter sempre que cuidar. Mas, Beta, conta uhum. mais aí. E aí foi na menopausa você conseguiu emagrecer? Porque todo mundo fala, nossa, na menopausa. Ah, eu tô na menopausa, eu não consigo emagrecer, né? É, mas foi muito impressionante, porque foi uma resposta rápida que meu organismo teve daquela alimentação que estava péssima, né? De sair daquele ciclo de comer farinha e açúcar todo dia, introduzir comida de verdade e, de repente, ele respondeu muito rápido. O que eu senti assim mais me senti mais feliz realmente foi na questão de não sentir mais dores. Eu tomava todo dia um Tandrilax, um comprimido de Tandrilax, Nossa, ele é muito forte. porque eu morria de dor nas costas. Para conseguir dormir, eu tinha que tomar aquilo. Tava com o organismo muito inflamado, sabe? Então era Nossa. muita dor assim na coluna, nos joelhos, quando eu ia descer as escadas aqui, eu moro num apartamento, é um lance de escada. Para eu descer aquele lance de escada, eu tinha que ficar me apoiando na parede, porque eu não conseguia dobrar o joelho. E o meu filho é pequeno, né? Ele tem 4 anos. Para eu brincar com ele, se eu abaixasse, sem agachasse, eu não conseguia levantar. Eu tava assim, parecendo mesmo uma vovozinha, sabe? Não, Nossa. não uma vovó. E tava muito difícil. Então, quando tudo isso passou, eu fiquei assim, maravilhada. E os sintomas da menopausa também, que eu tinha insônia, muito os fogachos, né? Eu também tinha, eles passaram, não tive mais. Principalmente a irritabilidade, que eu me sentia muito com humor. É como se fosse uma TPM sem fim na menopausa, Nossa. sabe? Você se sente irritada por qualquer coisa, não tem motivo, é uma irritação sem motivo. E era muito ruim, porque eu não tinha controle sobre aquilo, não era algo que eu estava fazendo propositalmente. E isso passou também. Fiquei calma, fiquei zen, fiquei tranquila. E aí É, cada vez mais você quer fazer mais, né? Ah, não, então eu comecei a alimentação, agora eu vou fazer o jejum. Ah, agora que eu emagreci, eu quero melhorar a composição corporal, vou pegar mais pesado na musculação. Então uma coisa vai puxando a outra. Ser saudável é viciante, né? Quando é. você tem aquele retorno que você fala, gente, eu quero viver assim por muitos anos, eu quero envelhecer bem, eu quero ter qualidade de vida. Os meus pais, eles são um exemplo muito grande para mim. Eu até vivo postando assim, eu sou Deixa eu muito ver. coruja, sabe? Eu postei esses dias os dois lá na academia, porque meu pai tem 73 anos e minha mãe tem Olha, 70 anos, né? Depois dá uma olhada no meu feed lá, eu coloquei um vídeo dos dois treinando lá com os que pesos. legal. Eles Isso é muito legal e eu quero seguir esse exemplo deles para eu ter essa qualidade, sabe? Para eu ter autonomia na minha velhice, vamos dizer assim, né? Quando eu ficar mais velha. Até por, E tem independência. até porque longevidade é envelhecer com saúde, né? As pessoas, Sim, não sei se tem um conceito errado disso, que é viver muito, mas não é viver muito, viver bem o tempo em que está, né, que está vivo. E isso está muito, eu costumo muito dizer isso, sabe, Beta? A sua alimentação, ela é responsável pela sua saúde ou pela sua doença, né? sim, bem por aí. E você viveu E assim como. Pode falar. eu tinha uma coisa que eu lembrei agora, eu ficava com muito medo porque eu tinha muita, eu até esqueci o termo agora, quando você esquece muito as coisas, assim, tem um termo em inglês ali que eu esqueci o nome, você lembra? Não. Ah, eu não lembro Memória, agora. Quando memória, você tem memória ruim. aqueles apagões assim da sua memória, quando você não consegue lembrar de jeito nenhum das coisas, eu tinha muito isso. Eu falava, gente, desse jeito, será que isso é sinal de Alzheimer já? Assim, eu ficava super apavorada. Isso tudo também melhorou, sabe? Eu não tive mais esse tipo de problema com a memória. Eu falei, eu preciso cuidar de mim, porque eu quero ter essa qualidade quando eu envelhecer. E aí uma das coisas que aconteceu hoje foi assim, eu comecei a compartilhar no meu Instagram minha rotina, né? Aí lá em outubro de 2018, eu comecei a compartilhar no meu Instagram pessoal. Postava os meus pratos. No começo eu fazia receitinha, né? Eu tinha esse É bem hábito. normal isso no Naquela início, né?
Você fica super maravilhada. Ai, receitinha, dá pra fazer Eu pão, quero dá pra fazer bolinho. pão. Você quer experimentar tudo pra ver se é Aham. gostoso. E, ai, é gostoso, vou fazer. Daí você começa a pesquisar. Aí eu fazia bastante receitinha, mas assim, não era uma coisa que eu consumia demais, não. Eu conseguia ter controle. Então, acho que foi até isso que me ajudou a não estacionar no emagrecimento, né? E eu compartilhava isso e as pessoas começaram a gostar, começaram a ficar curiosas. Nessa época eu comecei a seguir várias referências no mundo low carb. E aí, eu não sei se você conhece, eu conheci a Pri Vilas Boas. Sim, Ela conheço, me sigo convidou para também. trabalhar. Uhum. Ela me convidou para trabalhar com ela. E foi aí que eu entrei no universo da low carb de verdade. Eu comecei a trabalhar com a Pri, a gente fez a gente foi parceira durante um ano. Eu trabalhava criando conteúdo, né, ajudando na criação de conteúdo e ajudando a dar suporte para as alunas dela. E aí eu ganhei bastante experiência nesse período. E aí a gente estava assim, trabalhando com a Pri, só que aí em agosto de 2019 eu tive o diagnóstico do meu filho Lucas. Eu descobri, né, já desconfiava e foi confirmado que ele tem autismo. E com isso eu tive aquele baque, né, aquilo me abalou Sim, muito. imagina. Quantos Apesar de aninhos que ser, ele tinha, Beta? ele tinha 3, 3 aninhos. Eu agora tenho ele uma tem de dois e 4. meio. Ai, que gostoso. É. É uma delícia, né? Nossa, vida. Muito fofo. E aí eu sei que aquilo me abalou bastante, daí eu falei, Pri, eu não tenho condições de continuar trabalhando contigo, porque eu não estou conseguindo mais, assim, eu tinha que ter uma entrega diária, né, de trabalho ali, os conteúdos e tudo mais. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se dedicar diariamente. E eu não estava mais tendo cabeça, daí eu conversei com ela e não trabalhei mais com a Pri. E a partir dali, no meu ritmo, eu comecei a me dedicar aos meus projetos. E aí foi que surgiu o Vida Simples Low Carb que existe hoje, que é esse meu projeto de ajudar as pessoas a iniciarem a low carb de uma forma simplificada, né? Eu mostro a minha rotina de mãe, de dona de casa, de empreendedora e como que eu consigo trazer a alimentação saudável para dentro da minha casa, como eu torno isso possível. Você E aí eu administra isso muito compartilho. bem, né? E eu mostro que é possível, que é algo que não é nada do outro mundo, né? E uma das coisas que me perguntam muito, como que começa? O que que precisa É. fazer ali para você iniciar, né? Qual que é a Dá chave? umas Qual que é dicas a... pra gente, Beta. Vamos começar nas dicas, que eu acho que o povo quer as dicas, Vamos, né? porque é a dica. O que fazer para começar um estilo de vida low carb, né? E antes de Uhum, você iniciar com essas dicas, é o que eu sempre falo de consultório. Não tem nada difícil, não tem nada mirabolante e melhor do que isso, não tem nada caro, né? Low carb não uhum, é uma estratégia, lógico, se você quiser enriquecer o seu cardápio, né? Em qualquer estratégia nutricional, sim, você pode gastar muito, né? Mas não sim. é, Você não pode ter é as opções, né? isso. Mas não é o caso do low carb. Então, pessoal, anotem, porque isso que a Beta vai falar aí é muito importante pra gente. E o meu público é muito feminino, Beta. Na verdade, a Ah, que maioria, bacana. eu acho que 95% do meu público é feminino. Eu costumo dizer que eu trabalho com mulheres e atendo os esposos das minhas clientes. Ah, que legal. O meu É, público também, acho que é 97% de mulheres, assim, isso. 98% na verdade. Que tem uma vida Quase maioria. como a Bem, né? nossa, né? Uhum. Profissional, do lar, esposa, mãe, estudante. Então, é isso que nós queremos, assim. Conta pra gente, Patrícia tá falando lá, eu, Uhum. como que inicia isso? Como que inicia esse estilo de vida tão bacana? Eu acho que uma das coisas que mais atraiu assim, as pessoas para o meu Instagram foi que eu sempre mostrei o meu lado, os meus bastidores, como que é a minha vida real, né? Não é aquela coisa assim de ser mostrar algo que tenha uma maquiagem, que tenha, né, uma coisa super elaborada, que tenha produção. Não, eu mostro o meu dia a dia da forma mais simples. Pego o celular, filmo do jeito que tá ali e, enfim, eu mostro a realidade. O E mundo como ele é. então, o mundo como ele é. E
mostram que existe uma pessoa real, exatamente isso que a gente falou. Uma mãe, dona de casa, empreendedora, esposa, que agora não está treinando, mas eu arrumava tempo para ir para academia treinar, levava meu filho para a escola de bicicleta, buscava de bicicleta, enfim, uma pessoa que tem que se virar nos 30. E aí, a primeira coisa que eu falo é aquela tal máxima. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, não tem que Perfeito. criar desculpa. Não tem que criar desculpa. A gente tem que usar o que a gente tem no momento. Começar de onde a gente está, usando o que a gente tem e fazendo o nosso melhor. Deixa eu Então, abrir um assim, para você iniciar. parênteses nessa fala sua. Eu sou nutricionista, eu já fui em vários profissionais de nutrição, né? E para tentar achar uma pílulazinha mágica aí. E toda vez eu ia para o supermercado fazer aquela compra imensa. Quando eu iniciei low carb, que é exatamente isso que você está falando. Eu iniciei com o que eu tinha dentro da minha casa: queijo, ovos e carne. Não precisei sair Não para ir à precisa feira. muita Não coisa. precisa muita coisa. É só. E você falou uma coisa que é muito importante: não precisa dar desculpa. Basta querer estar disposto. Para completar isso aí, eu falo: basta querer estar disposto. Pode falar, Beta. Uhum. Só abrir um E aí, o que parênteses. eu digo, que são 3 passos fundamentais para você conseguir ter sucesso na low carb. O primeiro passo é você priorizar. Você tem que tornar isso uma prioridade na sua vida. Porque se você deixar para fazer, não, vou levando aí, vou tocando, não, você vai ter que priorizar, vai ter que se tornar algo que faz parte vai ter que se tornar parte de você, a low carb. Porque senão não vai Exatamente. dar certo. Não vai Uhum. dar certo. Você vai ter que se priorizar. Falar, eu quero isso e eu vou levar isso a sério. Não, Vou não falar. funciona. Posso abrir mais um parênteses? Claro, nós somos um bate-papo. Eu costumo dizer que cuidar de saúde, né, e eu trato o emagrecimento, não é diferente de nenhuma conquista que você deseja na vida. Se você quer comprar um carro, por exemplo, você vai deixar de comprar roupas, sapatos, viagens para você comprar esse carro. Se você quer comprar uma casa, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas, definir, se orientar, se planejar para que isso aconteça. O emagrecimento não é diferente. Você tem que colocar ele como prioridade nesse momento e fazer a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para que isso aconteça, né? E caminhar Uhum. de acordo com as orientações de um profissional, né? Talvez a estratégia que você escolheu. Então, é exatamente isso. Saúde e emagrecimento é como qualquer outra coisa na sua vida, né? Qualquer outro desejo, qualquer outro objetivo. Requer ser a prioridade para que as coisas Com aconteçam, certeza. né, Beta? Pode Com falar. certeza. E aí, a partir desse ponto que você sabe que, bom, eu quero, é uma meta para mim, vai se tornar uma prioridade, tem que ser uma prioridade, aí você tem que entender que escolhas excluem. Para você fazer essa escolha, você vai ter que excluir algumas outras coisas. E aí, Exatamente. você não vai poder ficar se mimando, se dando. Não. Eu quero emagrecer, mas eu quero tomar sorvete. Eu quero emagrecer, mas eu quero continuar comendo biscoito. Não, você vai ter que segundo passo. Em mente desse É, tal, escolhas excluem. eu, Você vai ter eu, que fazer o segundo passo, né? eu costumo dizer o seguinte: qual difícil você deseja trabalhar? É o difícil de abrir mão de alguns alimentos? Ou é o difícil de abrir mão da sua saúde? É o difícil de, Uhum, né, não gostar da sua imagem no espelho? Qual o difícil que você deseja trabalhar, né? Porque as uhum, escolhas, eu sempre também digo isso. A escolha não é difícil, a escolha, é difícil a renúncia. Toda escolha exige uma exato. renúncia, né? Então, Correto. qual é a renúncia? Você está pronto para a renúncia, né? É isso que você está falando aí. Eu tô amando suas falas, são perfeitas. Aí você tendo em mente isso, que escolhas envolvem renúncias, o que que você vai fazer? Vai chegar lá na sua casa, na sua despensa e na sua geladeira e vai olhar o que tem lá que você não vai mais poder ter no seu estilo de vida. Mas eu tenho família, mas eu tenho filho, gente, filho, marido, avô, qualquer pessoa tem que comer comida de verdade. Não é só porque você está fazendo low carb, né? Vai ter que ser uma alimentação diferente do resto da sua família. Não. Aí vai ser um plano que você vai ter que trabalhar bastante. Quem tá entrando com a low carb em casa é você, não é?
você vai ter que ir aos poucos, conquistando e convencendo a família para eles entrarem nesse ritmo com você. É um processo, não dá para chegar de supetão enfiando goela abaixo de todo mundo, Exatamente. mas você vai ter que ter consciência de que vai ter muita resistência, vai ter bastante pessoas querendo te sabotar, te criticando. Ah, mas só vai ter isso agora aqui em casa? Vou ter que ficar comendo isso? Não, você vai comer comida. Você sempre comeu comida. Não vai mudar. Só vai mudar que a gente vai fazer de uma forma diferente. Nós não vamos mais priorizar alimentos industrializados, como a gente fazia antes. A gente vai começar a comer mais comida de verdade. A gente vai evitar comer biscoito, a gente vai evitar comer sorvete. Quando tiver que comer essas coisas, eu vou preparar aqui em casa, tá? Vou pegar ali uma receita saudável, vou fazer. Por exemplo, quem tem criança, que é o meu caso, faço um Sim. bolinho low carb para o meu filho, super saudável, tranquilo, biscoitinho, enfim. Mas a base da alimentação é isso que a gente tem que ter em mente, é comida de verdade. Não E, vai mais ter biscoito, pão, macarrão, né? Vai ter que mudar essa mentalidade aí. e Então você Beta, vai ter que ir lá na sua despensa e geladeira e fazer essa renovação ali. Levar o limpar, né? inimigo para fora de. Leva o inimigo para fora de casa. Você não vai mais poder ficar morando com o inimigo, olhando para você ali todo dia. Ai, tem biscoito. Aí você vai. Se você tiver biscoito em casa e continuar comprando biscoito, você vai comer biscoito. Então tem Vai. que parar de comprar. Tem que parar de comprar. E tem uma outra questão também, que eu falo que o processo de mudança, quem está, né, no processo de mudança, no primeiro momento ele é criticado. O tempo inteiro você vai receber crítica. Se você Uhum. se mantém firme, as pessoas começam a te observar. Aí, olha, né? Começa até a questionar, nossa, não é que ela tá mesmo? Não é que ela tá Isso. seguindo firme? E no terceiro momento, é o momento em que você começa a ter resultados e as pessoas começam a perguntar, o que que você fez? Onde você foi? Né? Onde você encontrou isso? Uhum. Qual foi o profissional? Isso que você falou, é chegar aos poucos. Eu costumo dizer assim, a fala arrasta, o exemplo arrasta muito mais do que a fala. Então, se Uhum. coloque tendo ações que condizem com o que você deseja. Quando o outro começa a Uhum. perceber, né, Beta? Aqui na minha casa, a low carb demorou a chegar para o meu esposo, demorou mesmo. Mas quando ele começou a perceber, né, assim como sua família também começou a perceber, que você era uma pessoa feliz, que você é uma pessoa saudável, que você não sente mais dores, o outro começa, né? O adulto, né? Principalmente o humor, né? Para de brigar por qualquer Acabou. coisa. Aí já conquistou de vez, né? Você acorda Mas é feliz e dorme interessante feliz, né? isso. Porque na verdade, eu acordo disposta e durmo disposta. Eu Exatamente. acordava mal-humorada e ia dormir capengando, assim. Chegava às 6 da tarde, eu não era mais ninguém. Acabou meu dia, não tinha mais energia. Hoje Quando, não, eu vou até meia-noite e tô tranquila, tô com Não, energia, tô nós conversamos, gente, isso é verdade que ela tá falando, porque nós conversamos geralmente depois das 22, né? É aí que ela vai sempre. É a hora responder que o os filho foi directs. dormir, que eu já Isso. terminei de fazer tudo, aí a gente conversa pelo direct, né? Mas é Isso é interessante real. isso, porque às vezes assim, quem tá assistindo pode falar assim, ela tá falando isso daí é fácil para ela, né? Gente, eu passei por todo o processo. Então aí que entra a tal da mentoria, né? O meu trabalho é uma mentoria, é uma pessoa que já atravessou aquele processo, que tem o domínio do assunto, sabe qual é o caminho e vai te guiar por esse caminho. E aí a gente falou da segunda etapa, né? Vai ter sim resistência na família inicialmente, só que depois o que aconteceu aqui? No início é complicado. Até você acertar ali o ponto, né? Chegar, você tem que ir pelas preferências também. O que faz sucesso na sua casa? Churrasco? Aqui em casa o churrasco faz um baita de um sucesso. Então Oh, vamos fazer churrasco no fim de semana, vamos fazer um peixe assado, vamos fazer uma coisa gostosa, né? Vamos conquistar a família dessa forma, fazendo coisas que não vão excluir você do contexto familiar, mas que vão trazer as pessoas para o seu contexto novo de alimentação. e Então, eu, isso que eu trabalho muito com quem eu faço ali o atendimento, é que não vai ser de uma vez, vai ser um processo. A e gente planta uma diferente. sementinha e vai, né, e vai trabalhando nela.
em tempos diferentes para as pessoas, né? Eu tenho um Isso. paciente que deslancha na low carb com uma facilidade muito. Entra muito rápido, é carnívoro, rapidinho já quer fazer carnívoro, não quer sair. Tem outros que são Já sai processos mais pulando as etapas, lentos. né? Nós Gisele, eu tô lá em low carb, já tá em carnívoro, nem passando cetogênica. Já pulou uns 5 degraus ali para chegar. Já tá fazendo jejum, já tá se sentindo Já. super bem. É o que você falou. Saúde também vicia, né? Sim, Os com refinados certeza. viciam, mas saúde também vicia, né? É. E isso é muito importante o que você falou. Mostrar as coisas. O Beta, tem uma coisa que eu falo muito dentro de consultório gente, não trata emagrecimento como uma coisa sofrida, tá? Porque as pessoas Uhum. acreditam que se eu faço, e a gente nem tá falando de dieta, porque low carb é um estilo de vida, mas se eu não posso comer tudo que eu quero, a hora que eu quero, eu sou uma pessoa infeliz. E não é isso, Não, né? não. Eu sempre faço essa pergunta. Qual mulher que você conhece que depois que ficou mais magra tá infeliz? Não existe. Eu não. Até hoje, né? Por saúde, A gente eu não desconheço. para de tirar selfie, né? No começo a gente se esconde e depois só quer ficar tirando selfie lá quando. Nossa, né? Assim, tem que ter cuidado porque você quer comprar roupa todos os dias, você quer se ver no espelho todos os Sim, dias. Não existe roupa nova no guarda-roupa mais, porque você quer usar tudo que tá ali, né? bem por É, aí. Então, olha para esse processo de construção como algo que é um objetivo muito bom, que vai fazer te fazer muito bem. Então, eu vou muito nisso, É, eu assim. falo muito disso, que tem que apreciar o caminho, né? Não é ficar Uhum, só focando na meta, a gente tem que se comparando, assim, comemorando cada passo, cada vitória que a gente tem, colocando as metas menores, por exemplo, comecei a tomar café sem açúcar, olha, consegui fazer um jejum de 14 horas, olha, olha, vamos comemorar isso, vamos comemorar cada exatamente. etapa e não ficar lá mirando só onde você quer chegar. Você tem que se comparar com o que você era ontem e Nossa, comemorar essa conquista. Então é isso, exatamente. aprecia o caminho, aprecia essa caminhada, vai comemorando cada passo que você dá e E se automotiva com isso. até porque, Beto, o que nos faz manter no estilo de vida low carb não é só a alimentação. O que nos faz manter. É Uhum. importante valorizar essa caminhada, porque o que nos faz manter no estilo de vida low carb é todo o benefício que ele nos traz, né? Que é a Eu acho disposição, que é o maior, é o que mais motiva, né? não é? Pelo O menos, emagrecimento é o bônus, é né? o É um bônus, bônus, porque é um exatamente. pacote completo. Exatamente. Tanto que a gente passa um tempo sem se pesar, e aí, quando você observa, sei lá, que a roupa deu uma inchadinha, você vai lá cuidar, mas o que faz a gente se manter na low carb é essa questão de saúde, qualidade de vida, bem-estar, bom humor, né? Estar melhor consigo e com o próximo, né? É, Com as meninas certeza. falaram lá, parar de ter blackout, a Deia e a Jaque falaram, hein? Né? Ah, tá. Deve ser essa palavra que eu estava tentando lembrar. Blackout. Então, assim, ter Aí, disposição. tudo isso, né, que a gente tem que valorizar a caminhada, né? Eu nem estava vendo aqui, eu não estava conseguindo ver os comentários, mas eu estou vendo aqui que tem as minhas meninas estão aqui também, olha Tem só, muitos que meninos suas aí. gostoso. Tem várias meninas minhas aqui, que delícia. Tem. E aí a gente chegou lá na etapa 2, né, que é fazer essa transição ali de trocar, tirar o inimigo de dentro de casa, né, porque não adianta você morar com o inimigo, porque se ele ficar te tentando ali, o seu biscoitinho, o seu chocolate, o seu bombom, você vai acabar comendo. Uma hora Então vai. tem que fazer essa transição e ir conquistando a família para o pessoal te ajudar também, né, mas primeiro faz por você. Porque você Exatamente. vai convencer pelo exemplo. É pelo exemplo que você vai convencer. E depois dessa etapa, que ele fez aquela limpeza em casa, você vai ter que começar a organizar a sua rotina. E aí que é o X da questão. Se você não se organizar, vai ter aquele dia que você vai chegar em casa estressada, cansada do trabalho, ou que você trabalhou demais. Hoje, ontem, foram 2 dias que eu não cozinhei, gente. O que eu fiz? Eu recorri ao meu freezer. Porque lá no final de semana é quando eu me Tinha. organizo, é quando eu vou na feira, vou no supermercado, organizo minha rotina, deixo tudo prontinho para a semana, porque hoje e ontem foram 2 dias que seria impossível para mim cozinhar. Ia ser o dia de comer miojo com salsicha, igual eu falo, né, antigamente. E é isso mesmo. E sabe, eu falo isso assim, olha, se você não tem o que você pode,
provavelmente você vai comer o que você não pode. Quando você tá... Isso aí, é miojo com salsicha. Tenha a É sua, bem... né, aquilo para resolver ali. Ou então Meu pão com freezer também é cheio. margarina, né? Pão É, com é o que margarina. tiver. Se tiver rosquinha, vai pegar rosquinha. Se Na tiver, hora é da o que fome, não é tiver. assim, hoje em dia, se não tem nada, a gente jejua, né? A gente faz É, jejum até chegar a exatamente. hora Mas antigamente, não, a fome é tão grande quando você não está em low carb, quando você consome muito carboidrato, principalmente refinado, que Nosso não tem como Deus, você suportar. É uma fome que te judia, que você não suporta. é um Mas mal-por, assim, né? é horrível, você não consegue pensar. Mas Não, aí hoje em dia, quando você está em low carb, você não sente mais essa fome. Eu falo, eu não sinto mais a sensação da fome de verdade, assim, de barriga roncando. não. É, não tenho, Na não tenho. verdade, eu costumo dizer que eu tenho que cuidar do contrário. Hoje, assim, porque senão passa, né, como fica muito, com uma dieta muito hipocalórica. Assim, eu tenho Isso. pacientes, Berta, que eu tenho que induzir fome, colocar tubérculo para Uhum. que eles tenham fome, porque eles chegam no momento que eles estão com valor calórico tão baixo, eu não posso deixar, porque vai ter um problema em questão de metabolismo, tireoide, enfim. E é porque low carb faz isso. Hoje, eu sem querer, sair pro eu acho libertador isso, né? Poder sair sem tomar café da manhã, atender. Aí Uhum. tive que sair, tive que ir para a cidade vizinha à tarde. Não lembrei que eu tinha que comer. E aí deu 4 horas da tarde. Falei, gente, eu tenho que comer. Sabia que eu acho que hoje eu não comi? Não era a minha intenção fazer um É, jejum tão esses prolongado. dias eu até falei isso, eu tava fazendo faxina em casa, daí eu, eita, eu não comi, e agora? Do tipo, vou comer amanhã só. É, Mas isso que você falou de você ter que, você acaba comendo porque sabe que precisa, não porque você tá com fome. exatamente. E eu também faço essa ciclagem aí com tubérculos, eu até comentei num vídeo que eu gravei no IGTV, que eu falei sobre a banana, né? Eu falei Uhum. assim, hoje em dia eu introduzo os alimentos com um pouco mais de carboidrato para fazer essa ciclagem, volta e meia eu faço, porque senão você fica, não sente fome, acaba não Não. comendo, e é interessante fazer, né, quando você está em cetogênica, de vez em quando ciclar, é aí que você entra, é aí que o nutricionista entra, para É, entrar e acompanhar a pessoa para fazer a estratégia correta, né, e então é um trabalho realmente multidisciplinar, né? Que cada um atua dentro da sua área. Eu, por e exemplo, eu consigo montar a minha estratégia porque eu já estudei, já me conhece muito, aprofundei né? muito, conheço muito, mas eu não posso fazer isso para uma outra pessoa. Não, vamos fazer o seu cardápio aqui, vamos fazer uma coisa, né, mais específica. Não, eu ensino o protocolo. E Sim, aí, quem precisa de um acompanhamento mais específico vai procurar um profissional da área de saúde para orientar, né? sim. E Você. aí, minha praia é a organização. Eu vou te mostrar como é que você coloca na prática. O que você vai fazer para que tipo de alimento que você vai conseguir preparar de uma forma muito simples ali na sua rotina, como que você vai organizar essa sua rotina. Por exemplo, as receitas são coisas que eu recomendo sempre ficarem para o final de semana, quando você está com Sim. a família, que é aquela hora de conquistar a família, né? E deixa os pratos mais simples para o seu dia a dia. Quem vai lá no meu feed e acompanha, vai ver que é tudo muito básico. Básico. Não tem invenção, não tem nada mirabolante. Até É a porque. proteína ali, a carne, e às vezes eu coloco vegetal, às vezes eu não coloco também, porque a carne dá conta do recado, né? Ninguém melhor do que você para explicar isso até Ou numa, né? numa live Carne dá conta do futura, recado. se Sim, dá. com certeza. Então, não precisa complicar. Antes a gente achava que tinha que colocar 5 porções de vegetais, né, na Não. alimentação por E dia, nem tinha é que ser super bom, colorido, né? Tinha que porque ser um você prato coloca com cinco nutriente para porções de competir. uma de cada cor, não sei o quê. Tinha que ter não sei quantas porções disso, não sei quantas porções daquilo. Era Vegetal muito A, difícil vegetal fazer. B, vegetal C, fruta A, fruta. Não, eu falo que Tanto eu que sou. você fez a faculdade e acompanhou como é que são as diretrizes ainda hoje, né? Como é a pirâmide alimentar ali. Se você olhar a pirâmide alimentar, você vai ver ali que está recomendando que você consuma 5 porções ali de frutas ou de vegetais, não sei o que, tem uma coisa bem assim, definidinha ali.
E não dá para viver assim. Quem é E que consegue ficar colocou. carregando? E pior do que isso é colocar a carne como um vilão, né? Eu tenho É, a carne tá lá dificuldade. no alto, né? Eu tenho dificuldade porque quando eu trabalhei com nutrição no primeiro momento, era creme crack com margarina Becel Que e horror. um peito, peito de frango do tamanho da palma da mão no almoço. Isso, tinha isso. E Socorro, gente, eu tô ovos lembrando disso 2 agora, eu até tinha vezes por esquecido. semana. Não, Beta, é assim, eu falo Era que pra eu estar morta já, sabia? nossa, por isso que eu fui obesa uma vida inteira, né? Não consegui aplicar nutrição, né? É impossível aplicar nutrição, né? Hoje, quando eu Ai. olho, hoje eu tenho uma estagiária novinha, uma fofa, a Babi, e eu pedi outro dia, a gente estava conversando sobre prescrição dietética, ela estava no sexto período, e quando ela me contou, eu falei, nossa, amada, é complicado, mas isso aí não é real, isso não funciona, né? Ô, Beto, você falou Uhum, de uma coisa muito importante que eu quero retomar aqui, que eu trato muito dentro de consultório, eu trabalho com processos de emagrecimento, tá? Eu também gosto muito de acompanhar. Então, os meus pacientes vêm no uhum. mínimo no meu consultório 5 vezes no prazo, vem de Que 15 em 15 bacana. dias. Esse é o mais prolongado. O outro eles vêm de semana, toda vez na semana. Eu acho isso Uhum, importante, abordagem de comportamento nutricional, né? E uma coisa que a gente trabalha muito quando se trata de emagrecimento é foco, tá? E uhum, foco é quando você decide, quando você planeja. Se você não tem uhum. planejamento, né? Você não está tendo foco. Eu costumo muito de falar isso. Falo, ó, muitas das vezes a gente pergunta, você tá focado? Eu tô. A pessoa tá pensando o tempo inteiro que ela tem que fazer low carb, que ela tem que emagrecer. Ela pensa, né? Mas o Uhum. fato dela planejar e colocar em prática que vai fazer com que o processo de saúde aconteça, que o processo de emagrecimento aconteça. E é nessa hora que a sua função, eu acho assim, é extremamente importante. Na verdade, eu, quando mulher, acredito que a gente tinha que ter personal organized para tudo na vida da gente. Para casa, para o Tem. consultório, para o guarda-roupa, né? E aí tem. Eu fiz Para a o curso de cozinha. formação e eu fiz toda essa especialização aí na casa. Eu aplico na minha casa, só que eu não trabalho profissionalmente com essa área da organização da casa. É Mas realmente a fantástico. gente teria que ter tudo ali, para organizar a cozinha, para organizar a sua casa inteira. Mas para alimentação, você vê o quanto campo que tem, até na alimentação você consegue trabalhar com isso. E é uma área que realmente as pessoas têm muita dificuldade, né? Muita, muita Acho que a nossa dificuldade. live está quase É acabando, isso que eu né? tô Tô olhando olhando aqui. Eu aqui, tem acabei de olhar minha 5 hora. Cinco minutinhos. minutinhos. Então, eu acho que para fechar, assim, é o que você falou que é muito importante. Planejamento, né? Para conseguir executar a low carb e você trabalha com isso de uma forma prática, barata, fácil, né? Consegue colocar low carb dessa forma pra gente, né? Beta, né? Tá ótimo o papo, a gente nem viu, tem que, tem que parar aqui. Live boa passa rápido, né? Passa muito rápido. Foi assim, eu quero te agradecer demais, infinitamente. Espero que essa seja a primeira de muitas. Foi um prazer enorme, uma honra de tê-la aqui, né? Foi muito, muito, muito engrandecedor, gratificante. Pessoal, sigam a Beta, é uma profissional assim maravilhosa em tudo que faz, uma mãe, uma empreendedora. Tem uma vida muito parecida com a nossa. E é mais uma aí para provar que low carb transforma a vida, que low carb é uma estratégia de saúde e que pode fazer por você coisas muito além do que nós imaginamos, né, Beta? É isso aí. Eu que te agradeço muito. Fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Também me sinto muito honrada. Como eu falo, é uma alegria muito grande para mim ter esse apoio dos profissionais da área de saúde, como você, que validam esse trabalho que eu faço, né? Estou muito feliz também pelas minhas low carbs terem vindo aqui, minhas queridas low carbs estão aqui em massa, estou vendo Delícia. várias delas, elas são Sim, incríveis, adoro. E obrigada por todo mundo que veio assistir. sim. Precisando, eu estou lá pelo Insta, né? Me sigam lá. E informação da minha consultoria é só me chamar lá pelo direct que eu passo, tá bom? Te agradeço muito, Gi, Exatamente. pela oportunidade, pelo espaço. O papo foi muito bacana, adorei. Amada, foi um prazer. Pessoal, meninas, vários pacientes, amigos aí meus também, dentro da nossa live. Foi um prazer ter vocês aqui. E sigam a Beta. Ela tem muito aí, ó. Vida simples, low carb, tá? Vou deixar
o Instagram dela também, na hora que eu gravar a live aqui. E foi um prazer, foi ótimo todos aqui. Muito, muito obrigada. E uma excelente noite para vocês, viu? Beta, um beijão. Nos falamos por Beijo, aí, gente. viu? Obrigada. Até Beijo, mais. tchau. Tchau, tchau.